Dando continuidade ao nosso segundo bimestre, nós estamos a concluir classificação dos elementos químicos, certo? Já falei em aulas anteriores que os elementos químicos, os 118 elementos químicos organizados na tabela periódica, eles estão distribuídos em 4 grupos, certo? Esses grupos nós chamamos de o grupo dos metais, dos ametais, dos gases nobres e do hidrogênio. Só que cada grupo desse apresenta uma característica que o diferencia do grupo seguinte. Por exemplo, os metais. A maioria dos elementos são metais. Eles são bons condutores de calor e eletricidade. Apresenta brilho metálico. São maleáveis e são dúcteis. Isso são as características dos metais, que eu já havia demonstrado anteriormente. Certo? Os ametais são maus condutores de calor e eletricidade e não apresentam brilho. O outro grupo foi o grupo dos gases nobres, ou o grupo daqueles elementos que apresentam baixa reatividade, ou seja, eles são inertes. Os principais elementos desse grupo é o neônio, é o hélio, é o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. E o último grupo, que é formado por um único elemento, que é o hidrogênio. A principal característica desse grupo, desse elemento, é a capacidade de se combinar com elementos diferentes, que pode ser com metais ou ametais, certo? E nós já fizemos algumas questões, como por exemplo a questão 1. Ele pede que você escreva as configurações eletrônicas. O que é a configuração eletrônica? É a distribuição eletrônica. Pela distribuição eletrônica que fizemos, nós podemos classificá-los em metal, ametal, gás nobre ou hidrogênio, certo? Na questão 2, ele deu duas informações: reage com água, apresenta brilho e apresenta como subnível mais energético 3S1. Com essas características, você pode classificá-lo em metal ou ametal. A principal, por apresentar brilho, significa dizer que trata-se de um metal. A segunda informação não apresenta brilho, então é um ametal. Na terceira questão, foi uma questão de marcar, onde ele diz que existe um conjunto de elementos químicos que, deixa eu afastar aqui, que apresenta como principais características maus condutores de calor, são opacos, não dúcteis e não maleáveis. Isso aqui está falando dos não metais. Na quarta questão é só para você observar a distribuição do elemento X, do elemento Y, do elemento Z e classificar em metal ou ametal. Na quinta questão, pelas características que se tem, maus condutores de calor, opacos, não dúcteis e não maleáveis, isso trata-se de um não metal, que foi resolvido também. A sexta questão, ele diz que existe um elemento que possui características únicas. Dos elementos apresentados a seguir, quem é esse elemento singular? Quem é esse elemento único? É o hidrogênio. Na sétima questão, ele deu 4 caixas, contendo vários tipos de elementos, metais e ametais, e só uma caixa tinha... a única caixa que contém apenas metais está indicada pela letra Z, certo? Na oitava questão, é uma questão para você marcar a informação, a alternativa incorreta, que diz que, considerando as propriedades dos elementos químicos, propriedades dos metais, dos ametais, dos gases nobres e do hidrogênio, você escolheu nessa questão, na aula anterior, qual foi a informação incorreta. A partir dessa aula, nós vamos seguir da questão de número 9 em diante, que diz o seguinte: de acordo com as propriedades dos elementos, podemos classificar os elementos em 4 grupos. Responda.
que sabe me dizer que grupos de elementos são esses? É o grupo dos metais, metais, dos gases nobres e do hidrogênio. Você está especificando. Agora, o que é que caracteriza os metais? Nas condições do ambiente, eles são sólidos, são bons condutores de calor e eletricidade, apresentam brilho metálico e cor características, são maleáveis e são dúcteis. E isso é as características dos metais. Já os ametais, eles se caracterizam, são maus condutores de calor e eletricidade e não apresentam brilho. O que caracteriza os gases nobres? A principal característica, apresenta reatividade muito pequena, sendo considerada até pouco tempo inertes. Esse grupo de elementos é constituído pelo hélio, o neônio, o argônio, criptônio, xenônio e radônio. E o último grupo é o hidrogênio, é o elemento só que compõe esse grupo. E qual é a característica do elemento hidrogênio? Sua principal característica é a capacidade de se combinar com diferentes elementos, como metais e ametais. Isso você especificou os 4 grupos de elementos químicos na tabela e caracterizou cada um. Na questão 10, ele diz o seguinte: os gases nobres apresentam reatividade muito pequena, sendo considerados até pouco tempo inertes. Responda. Letra A. Que elementos constituem esse grupo? E qual a aplicabilidade desses elementos no nosso dia a dia? Se você for ler as características dos gases nobres, você vai encontrar que elementos constituem esse grupo e qual a aplicabilidade de cada um. Tudo isso aqui está no terceiro grupo de elementos, que são os gases nobres. Quais os elementos e qual a aplicabilidade de cada um. Na letra B, por exemplo, eu vou deixar que você responda essa questão. Na letra B, ele pede qual a aplicabilidade. O que é aplicabilidade? Para que serve? Eu vou pegar o primeiro aqui, o primeiro exemplo de gás nobre, que é o gás hélio. Gás muito leve, usado para encher balões e misturado com o oxigênio para tratamento de asma, pois assim se reduz o esforço muscular da respiração. Isso aqui é um dos elementos dos gases nobres e a sua aplicabilidade. Você vai escrever a aplicabilidade para todos os elementos que compõem os gases nobres. Na questão 11, está no nosso livro Desenvolvendo Habilidades, página 447, que diz o seguinte: os elementos A, número atômico X, o B, número atômico X mais 1, e C, número atômico X mais 2, pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Se B é um halogênio, pode-se afirmar que quem é o elemento A, quem é o elemento B e quem é o elemento C. Se B é um halogênio, significa dizer que ele pertence ao grupo 17. Percebe-se que o elemento que está anterior tem um elétron a menos, então é o grupo 16. E o que está após o elemento B é do grupo 18. Significa dizer que A tem 5 elétrons no último nível e B tem 6 elétrons. Se B é um halogênio, ele não pode ter 6 elétrons. Sai a letra B, sai a letra A. A letra B diz que A tem 6 elétrons no último nível e C tem 2 elétrons no último nível. Se C ele pertence à família 18, ele não tem 2 elétrons no último nível, certo? Sai a letra B. A letra C diz: A é um calcogênio e C é um gás nobre.
Pelo elemento ar ter 16 elétrons, ele pode ser chamado de calcogênio. Pelo elemento C ter 18 elétrons, ele pode ser chamado de um gás nobre. Então, provavelmente, vai ser a letra C. A letra D diz, A é um metal alcalino. Para que ele tenha um metal alcalino, ele tem que ter um elétron na última camada. Percebe-se que ele tem mais de um elétron. Então, ele não é um metal alcalino. A letra E diz que A é um metal e C é um não metal. Só precisa saber que tipo de metal é esse, na informação é. Então, a alternativa correta é a letra C, certo? A outra questão, questão 12, que diz o seguinte, a tabela periódica organiza os mais de 100 elementos conhecidos, certo? Fornecendo informações acerca de suas propriedades, relacione corretamente as propriedades a seguir com as famílias. Olha a primeira informação. Combina-se com poucos elementos, são encontrados no estado gasoso, 95 graus Celsius, e 1 atm, e normalmente na forma monoatômica. Quem é este elemento? É um metal alcalino? Ele é um metal de transição? Ele é um halogênio ou é um gás nobre? Os gases nobres praticamente não apresentam nenhuma reatividade, não se combinam. Significa dizer que a primeira informação 1, trata-se de um gás nobre. Então, é ficar um D. Se é um D, se a primeira informação ela pertence ao grupo dos gases nobres, sai a letra B, sai a letra C e sai a letra E. A alternativa correta ou será ou A ou D. Vamos para a segunda informação. A segunda informação, funde-se a baixas temperaturas e gera hidrogênio quando em contato com a água, certo? Isso trata-se de um metal de transição ou trata-se de um halogênio ou de um metal alcalino. Funde-se a baixas temperaturas significa dizer que trata-se de um metal alcalino. Então, é 2A. Se é 2A, sai a letra D. A alternativa correta vai ser a letra A. A terceira informação diz que elementos geralmente encontrados na forma de sais da natureza, como os ânions, que são os halogênios, certo? Então, a alternativa correta, número 12, é a letra A, certo? A próxima questão 13, ele diz que, bom dia, doutor Atomix. Nós estamos procurando a nossa família. Disseram 3 elementos perdidos. O doutor Atomix encontrou as seguintes informações para ajudá-los. Primeira informação. O primeiro elemento tem no seu registro de nascimento o ano de nascimento, 1755. Situação na tabela periódica, é um metal. Elétrons de valência, tem 2. E o número de camada são 3, certo? Significa dizer que se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele trata-se de um metal alcalino terroso. Se o primeiro é um metal alcalino terroso, percebe-se que todas as alternativas acabaram de ser canceladas. Resposta correta é a letra A. O primeiro trata-se de um metal alcalino terroso. A segunda informação, o segundo elemento faz parte da família que tem as seguintes características. São sólidos, porém não muito duros, são condutores de eletricidade e reagem violentamente quando misturado com a água. Isso trata-se da família dos alcalinos. E assim você vai fazer com a terceira informação. Então, questão de número 13 é a letra A.
Na questão de número 14, ele diz o seguinte: Estados Unidos busca saída ecológica para o lixo da informática. Washington. O governo americano e a indústria de informática juntaram esforços para projetar um computador verde, totalmente reciclável e com baixo consumo de energia. Com esse projeto, os Estados Unidos vão tentar resolver um dos seus maiores problemas ambientais, que são os 10 milhões de computadores que vão anualmente para o lixo. Esses equipamentos, que a evolução tecnológica torna rapidamente obsoletos, têm componentes tóxicos, como chumbo, para proteção eletromagnética, o arsênico dos circuitos integrados, o cádmio, o mercúrio, o fósforo, o boro e plásticos não recicláveis. O texto refere-se ao problema ecológico causado pela presença de alguns elementos químicos nos computadores, tais como o chumbo, o cádmio, o mercúrio, o fósforo e o boro. Classifique cada um desses elementos em cada um desses 6 elementos como metal ou ametal. O que caracteriza os metais? São bons condutores de calor e eletricidade. E os ametais é o inverso. Por exemplo, todos os metais, como o chumbo, o cádmio e o mercúrio, eles são bons condutores de calor e eletricidade. Já os ametais, ao contrário. É o caso do boro, do arsênio e do fósforo. Essa é a questão de número 14. Na questão de número 15, ele disse que, em geral, a composição média de uma planta é de aproximadamente 90% de água e 10% de matéria seca. Carbono, oxigênio e hidrogênio são os elementos químicos que constituem a maior parte de uma planta. Além desses, existem outros elementos considerados essenciais às plantas, que, em função da quantidade exigida, são classificadas em elementos macronutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Elementos micronutrientes: o boro, o cloro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio e o zinco. Com relação à estrutura atômica desses elementos, julgue os itens a seguir, marcando C para certo e E para errado. A primeira informação: elementos químicos de um mesmo período da tabela periódica possuem propriedades químicas semelhantes. Isso está certo ou está errado? Do mesmo período, não. Se fosse da mesma família, sim. Então, a primeira informação está errada. A segunda informação: uma vez que o potássio se localiza na coluna 1 da tabela periódica, seu íon mais comum é o K+, por estar na primeira coluna da tabela periódica, significa dizer que ele tem um elétron na camada de valência. Então, a segunda informação está correta. A terceira: todos os átomos de cloro possuem 17 prótons? Sim. Então, aí, a sequência é ECC. Essa é a questão 15, certo? Então, essa é a nossa revisão da continuidade da classificação dos elementos. A partir de agora, nós vamos fazer todas as correções referente ao praticando do capítulo de classificação dos elementos, certo? Bons estudos e até a próxima aula.